pessoal, vamos a mais questões de treinos para a prova nacional docente, a partir da questão 201 da apostila. O estudo dos conceitos de gênero, sexualidade e identidade fornece a base teórica e ética para práticas pedagógicas que acolham a diversidade e enfrentam as desigualdades. Mais do que uma obrigação legal ou normativa, trata-se de uma exigência ética e política para a construção de uma educação verdadeiramente, letra A, burocrática e realizadora, B, tecnicista e motivadora, C, democrática e emancipadora, D, tradicional e bancária. Então aqui nós temos várias palavras negativas, ok? Ó, burocrática, no caso, né? Tecnicista, tradicional e bancária. A alternativa correta, letra C, democrática e emancipadora, tá? Essa é a alternativa correta aí. Vamos lá, questão 202. A abordagem das questões de gênero e sexualidade na educação pública brasileira está respaldada por um conjunto de políticas e dispositivos legais que expressa o compromisso do Estado, do governo, poder público com a promoção da igualdade, da dignidade humana e da diversidade. Pode ser que já seja essa pelas palavras-chave positivas, mas temos que ver as outras. B, aqui tá, é B, C e D, tá, gente? Ó. Aqui vocês arrumem aí digitação errada ou copiou errado, né? É A, B, C e D. Na B, promoção da desigualdade, intervenção e diversidade. Então, nós temos aqui uma palavra negativa, promover a desigualdade? Não. C, aqui é C. Deixa eu colocar aqui. Ah, não dá para arrumar. Promoção da equidade, solidariedade e cooperação? Poderia ser, porque são palavras positivas. Promoção da fidelidade, dignidade humana e da modernidade? Não, tá? Poderia ficar entre A e C, tá? Porém, aqui, quando nós falamos de gênero e sexualidade, entra a palavra igualdade. Por isso que não pode ser a C, tem que ser a A, ok? Então, é a dignidade humana e a diversidade. A alternativa correta, letra A, ok? Palavra-chave igualdade aí, quando nós falamos de gênero, sexualidade, independente de gênero, sexualidade, todos têm o direito de ser tratados igualmente, com dignidade humana e respeitando a diversidade, ok? E daí eu elimino a que poderia ser, mas por conta das palavras, apesar de ser positivas, não é a alternativa correta, ok? Questão 203, vamos lá. A meta 3.8 da versão original do... O que tem metas, gente? Lembra lá? 20 metas para a educação. O que tem as 20 metas? Previa a realização de ações que promovessem a equidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia e inclusão de pessoas com deficiência. Então, quando eu falo de metas da educação, eu estou falando de PNE, Plano Nacional de Educação. Toda vez que eu falar de metas, é o Plano Nacional de Educação. Todas são positivas? ECA, LDB e Constituição Federal? Sim, mas aqui está falando de metas, tá? Metas é o PNE, ok? Então, a alternativa correta aí, letra B de bola. 204. Para que a escola se torne de fato um espaço de promoção da igualdade, olha lá, lembra lá anteriormente a palavra igualdade na alternativa correta? É necessário que os projetos pedagógicos incorporem uma que reconheça e valorize as múltiplas formas de ser, viver e se expressar. Isso implica romper com o modelo, romper com o modelo de currículo neutro e universal. Então, são palavras negativas,
que ignora as especificidades de gênero, raça, classe e sexualidade. Propor um currículo que dialogue com a realidade concreta dos estudantes. Isso é positivo. Então, aqui, para completar essa lacuna, seria que tipo de abordagem? A. Criativa e educativa. B. Ética e estética. C. Técnica e política. D. Crítica e inclusiva. Alternativa correta, letra D. Crítica e inclusiva. Apesar de todas serem palavras positivas, tá? Todas são palavras positivas. Mas quando nós falamos aí da questão de igualdade, de gênero, né, de raça, é uma abordagem crítica e inclusiva. Incluir todos no processo sem discriminação. Questão 205. Minha voz ainda tá um pouquinho ruim, gente, mas dá para gravar e dar aula. Já voltei na ativa, tá bom? Vamos lá. A parte do princípio de que as diferenças não devem ser apagadas, mas compreendidas como elementos constitutivos do processo educativo. Nessa perspectiva, é papel do educador problematizar as relações de poder que estruturam as desigualdades e fomentar a construção de novas formas de convivência baseadas na equidade e no respeito. Isso pode ser feito por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares. Trata-se do que eu estou falando? A. Pedagogia da igualdade. B. Pedagogia da desigualdade. Olha a pegadinha. Pedagogia da diversidade. Pedagogia da modernidade. Né? Tudo terminado em AD aí para confundir, tá? Vocês teriam que eliminar pedagogia da desigualdade e da modernidade. Ficaria pedagogia da igualdade e pedagogia da diversidade. Entre igualdade e diversidade, o que nós vimos? Pedagogia da diversidade, tá? Em todos os textos é pedagogia da diversidade, ok? A alternativa correta aí, letra C. Letra C, ok? 206. Aproveitando, vai ter uma nova gravação. Não é o gabarito da apostila que está errado. Eu vou gravar novamente as questões 176 a 200. Por quê? Porque eu estava conferindo pelo gabarito errado. Então, não é erro no gabarito oficial, não. Eu já conferi, tá, gente? Vocês vão receber um novo vídeo das questões 176 a 200 hoje. Ok? Vamos lá. Promover a igualdade de gênero e o respeito implica também criar ambientes escolares seguros, onde todos os estudantes se sintam acolhidos e respeitados. Isso envolve o combate a todas as formas de violência, como o bullying homofóbico, a violência contra meninas, a discriminação de pessoas trans e travestis, entre outras. Escolha a alternativa que preencha corretamente a coluna. Então, aqui, ó, a igualdade de gênero e o respeito Letra A, diversidade sexual, diversidade cultural, diversidade emocional ou diversidade social. Apesar de todas serem palavras-chave positivas, aqui eu estou falando sobre o quê? Olha lá, igualdade de gênero. Gênero, sexualidade, é sobre isso que eu estou falando. Então, a alternativa correta, letra A, diversidade sexual, ok? Questão 207. Políticas de convivência democrática devem ser incorporadas ao cotidiano escolar, com ênfase na valorização do diálogo e na construção coletiva de regras de respeito mútuo. Olha lá. Letra A, valorização do diálogo, não poderia ser porque aqui já tem, ó, na valorização do diálogo, então não poderia repetir, certo? Na mediação do respeito, na valorização sexual, na mediação de conflitos. Olha lá, convivência democrática, então a convivência entre as pessoas,
devem ser incorporadas ao cotidiano escolar com ênfase na mediação de conflitos, valorização do diálogo, construção de regras de respeito, mediação de conflitos, ok? 208. A educação, entendida como prática social e política, tem o potencial de romper com as estruturas de dominação e exclusão, que historicamente marcaram as relações de gênero e sexualidade. Para isso, é necessário que a escola se reconheça como espaço privilegiado de que tipo de transformação na escola? E que atue intencionalmente na construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática. Então, nós estamos falando aí da escola. Então, que tipo de transformação? Para mexer na mentalidade das pessoas, né? Para que as pessoas entendam as relações que existem entre gênero e sexualidade. E vejam que aqui, ó, uma dica, tá, gente? Vou até, se vocês ficarem na dúvida, se atentem, ó. Aqui já fala do social. Aqui não tem político, mas já fala do social, não seria social aqui, certo? Então, vocês iriam ficar na dúvida, C e D vocês já iriam eliminar logo de cara, porque não é emocional e nem ética, né? Ó, para isso é necessário que a escola se reconheça como espaço privilegiado de transformação cultural. Vocês só poderiam ficar na dúvida entre A e B, mas a alternativa correta, letra A, transformação cultural, certo? Social já tem aqui em cima, e a C e a D já eliminaria logo de cara, ok? 209. Constitui um movimento político, pedagógico e social que emerge da resistência histórica dos povos, trabalhadores rurais, assentados, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, pequenos agricultores, entre outros. Diante da invisibilização de seus saberes, da marginalização de seus territórios e da negação do direito à educação, ou seja, aqui eles enfrentaram esse povo aqui enfrentou uma grande resistência, né? Uma briga por direito à educação, porque eles praticamente eram esquecidos. E eles têm direito também, não é porque eles estão lá, né, separados, digamos assim, o povo quilombola, ribeirinho, indígena. Tanto é, quando a gente fala de ribeirinho, lembra da região norte do Brasil. Aquele povo que mora lá entre os rios, que tem que pegar balsa para ir para a escola, aquela coisa toda, né? Ela não é apenas uma modalidade administrativa de ensino, mas uma proposta crítica e contra-hegemônica. Contra, né? Hegemônica é palavra negativa. Comprometida com a justiça social, soberania alimentar, o direito à terra e a valorização das culturas camponesas. Então, valorizar todas essas culturas. Trata-se do que eu estou falando. Muitas aí, muitas não, todas essas daí, gente, todas essas daí são palavras positivas, tá? Ó, culturas camponesas no geral, ó, aqui já tá dando a dica do que eu estou falando. Culturas camponesas, do campo, tá? Todas essas daí são palavras positivas. Educação indígena é uma modalidade, educação profissionalizante é uma modalidade, educação quilombola é uma modalidade. Mas não estão falando de coisas separadas, estão falando de todos que moram no campo, tá? Então aqui já entra quilombola, já entra indígena e já entra agricultores, ribeirinhos, trabalhadores rurais. Então tá tudo junto. Esse tudo junto é educação do campo. Aqui, ó, culturas camponesas, do campo. Já tá dando a dica aí, ok?
210. Vamos lá. A proposta pedagógica da educação do campo baseia-se no princípio da vinculação entre educação, trabalho, cultura e território. Isso significa que o currículo escolar não deve reproduzir modelos urbanos, porque não tem a ver com eles que moram lá, né? Nem aplicar conteúdos descolados da realidade. Tem que ser conteúdos que para eles façam sentido, né? Mediante a realidade de onde eles moram, dos estudantes. Mas sim, letra A, dialogar com os modos de vida, saberes e lutas dos povos do campo. B, dialogar com os modos de vida, saberes e não nas lutas do povo de campo. C, sem dialogar com os modos de vida, mas sim saberes e lutas dos povos, ou nenhuma das alternativas. Vamos lá? Por que nós eliminamos? Não é nenhuma das alternativas. Aqui na C, o sem, e aqui na B, o não, certo? A alternativa correta, letra A, dialogar com os modos de vida, saberes e lutas dos povos do campo. 211. A escola do campo precisa estar integrada à comunidade, ser espaço de fortalecimento da identidade camponesa e promover uma formação crítica capaz de articular conhecimento científico e saberes populares. Na prática, isso implica uma profunda reconfiguração curricular e didática. As escolas do campo devem organizar os tempos e espaços escolares de modo flexível, respeitando os ciclos agrícolas, as festas populares, as necessidades do trabalho familiar e as características da comunidade. Os conteúdos devem partir da alimentação, meio ambiente, organização política, saúde, história oral, práticas agrícolas e ser articulados às áreas do conhecimento, promovendo interdisciplinariedade, pesquisa e protagonismo estudantil. Ainda nós estamos falando da escola do campo, dessas pessoas, né, que moram nesses lugares mais afastados, que tem aí os ciclos agrícolas, tá bom? Então aqui, ó, para completar, os conteúdos devem partir da que tipo de realidade? Realidade territorial. Peraí, qual que nós estamos? 211, tá certo. Realidade territorial, realidade local, realidade nacional ou realidade municipal. A dúvida de vocês ficaria entre A e B, tiraria C e D, porque não é algo municipal nem nacional, né? São alguns lugares, mas a realidade, trabalhar com a realidade o quê? Local, onde eles moram. Porque poderia ser territorial, poderia, seria algo mais amplo. E a realidade local é atender cada comunidade, ó, características da comunidade, cada comunidade. Por quê? Por exemplo, os agrícolas é uma situação, o quilombola é outra, indígena é outra. Então, atender a necessidade local, tá? Que nem todos são iguais. Então, letra B de bola. Questão 212. A educação do campo está intrinsecamente ligada à ação dos populares, que atuam como sujeitos políticos, formadores e organizadores de práticas educativas emancipatórias. Do que nós estamos falando quando se trata aí de educação do campo? A, movimentos do sem terra. B, movimentos políticos. C, movimentos sociais. D, movimentos emocionais. Nós estamos falando dos movimentos sociais, que eles lutam pela terra, eles lutam por educação, eles vão à luta, né? Eles se reúnem, são movimentos sociais, ok? Movimentos sociais. Letra C. 213.
A pedagogia construída nesses espaços é fundamentada em princípios e centrada na leitura crítica da realidade, na valorização da cultura popular e na formação de sujeitos políticos. A educação, para os movimentos sociais, é uma ferramenta de luta, de organização e de transformação da sociedade. Como diz quem é que diz? A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. De quem é essa frase? De quem é essa citação? É uma visão que anima a prática educativa construída no e com o campo, tá? Quem é o autor ou autora que fala sobre isso? Paulo Freire, tá? O Paulo Freire que estava envolvido a essa transformação social, o Paulo Freire que estava envolvido aos movimentos sociais, e ele teve contato direto com essa realidade da educação do campo, tá? Paulo Freire. E é ele que fala: a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Aqui, ó. A educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas transformam o mundo, tá? Foi Paulo Freire. 214. O objetivo central da pedagogia é a entendida como situada historicamente, voltada à formação dos sujeitos. Essa prática ocorre de forma sistemática, como nas instituições escolares, mas também em ambientes não formais, comunitários, culturais, populares. Ou seja, os alunos não aprendem só numa sala de aula como educação formal, também em ambientes não formais, que não formais significa não escola. O que caracteriza a pedagogia é o compromisso em compreender os sentidos, os meios e os fins da educação, com base em fundamentos teóricos, éticos e políticos. Então, que tipo de prática é essa, tá? Que tipo de prática que envolve a formação do sujeito? A. Prática educativa, ação emocional. B. Prática educativa, ação intencional. C. Prática corretiva, ação ideal. D. Prática punitiva, ação penal. Então, logo de cara, nós eliminamos ação punitiva, prática punitiva, ação penal, prática corretiva, tá? Ficaria entre A e B. Prática educativa, prática educativa. Que tipo de prática? Emocional ou intencional? Elimino a A, não é uma ação emocional, tá? E fico com a letra B, prática educativa e ação intencional. Ó, o objetivo central da pedagogia é a prática educativa, entendida como ação intencional, ok? Aqui é um Lzinho final, já tá dando a dica, né? Mas todas terminam com L, ok? 215. A relação entre tal e tal constitui o núcleo central da prática pedagógica. Qual é o núcleo central da prática pedagógica? Entendida como uma ação mediada, intencional e dinâmica, essa relação envolve múltiplos elementos: o sujeito que ensina, o sujeito que aprende, o conhecimento, o contexto histórico-social e os objetivos educacionais. As abordagens contemporâneas reconhecem que ensinar é criar condições para que o outro aprenda, e que aprender é um processo ativo de construção de significados. Tudo palavra-chave positiva no contexto todo, né? Então, o que completa aqui em cima? A relação entre o quê? A. O ensino-aprendizagem. B. Currículo e planejamento. C. Projeto e conteúdo. D. Escola e família. Então, aí, gente, apesar de todas as palavras positivas, nós estamos falando do ensino-aprendizagem. A relação entre o ensino e a aprendizagem, né? Olha aqui, ó.
uma ação mediada, intencional, dinâmica, envolve múltiplos elementos. Ó, nesse envolver esses múltiplos elementos, tudo isso já vai entrar, tá? Ensino-aprendizagem. Vamos lá, letra A. 216. O ato de ensinar exige planejamento, intencionalidade, escuta, sensibilidade e capacidade de adaptar-se às necessidades dos estudantes, ok? Ato de ensinar. Já a aprendizagem depende. Então, o ato de ensinar, vocês vão lembrar de quem? Do professor. Sujeito professor, docente. Ele tem o ato de ensinar que vai exigir o que dele? Planejar com intencionalidade, escutar, ter a sensibilidade, adaptar às necessidades dos alunos. Então, o ato de ensinar lembra do professor. E aqui, quando fala de aprendizagem, vocês vão lembrar do aluno. Já a aprendizagem depende do quê? Para atingir o aluno. Ok? Vamos lá. A. Fatores externos. Então, vamos grifar primeiro aqui, ó. Para não perder tempo no dia, ó. Fatores externos, fatores internos, fatores intensos ou nenhuma das alternativas. Para não perder tempo, já verifica isso daí, gente. Vai facilitar a vida de vocês, né? Facilita a vida de vocês aí. Olha lá. Vai depender do quê? Fatores Então, a aprendizagem vai depender do quê? Fatores externos. Ah, aqui, desculpa, gente, tem mais palavras para grifar. De um lado tem uma coisa, do outro tem outra. Ó. Internos, aqui internos e externos, e aqui intensos e extensos, tá? Então, nós estamos falando, gente, de sala de aula, de escola, tá? Então, aqui, ó, externos já estaria eliminado, porque são fatores internos e não externos, né? Mas tudo bem. Ó, aqui externo, eu nem vou ler para não confundir, tá? Porque o foco tá aqui. Fatores externos, internos. Aí na B, fatores internos e externos. E na C, fatores intensos e extensos, tá? Seria isso daqui, ó. Fatores intensos. Atenção, motivação, conhecimentos prévios. Extensos. Metodologias utilizadas, vínculos afetivos, recursos didáticos, condições socioculturais, políticas públicas. Ok? Então, aqui a C juntaria tudo. Juntaria todos eles, ok? Letra C. Eu vou só pintar aqui, gente, fica mais fácil, tá? Letra C aí. Letra C. 217. No contexto escolar, não devem ser compreendidas como problemas exclusivos dos alunos, como se fossem questões de ordem individual, neurológica ou genética. Essa visão patologizante, como se fosse uma doença, ainda presente em muitos discursos pedagógicos, desconsidera os aspectos sociais, institucionais e pedagógicos, que condicionam os processos de ensino e aprendizagem. Ao rotular um aluno como portador de dificuldade, que está errado, muitas vezes a escola deixa de refletir sobre as barreiras criadas por suas próprias práticas, currículos e relações internas. Ou seja, aqui está falando que nós não podemos rotular o aluno. Ah, ele não aprende porque é problema dele, é ele que não se interessa, é ele. E rotular o aluno como se fosse uma doença, né? Não aprende, rotular como se ele fosse o culpado pela dificuldade. E sim, ele tem que enfrentar as barreiras para chegar ao objetivo final, né? Então, aqui nós temos as, que é para completar a lacuna do contexto escolar. O que seria? A. Facilidades de aprendizagem,
dificuldades de aprendizagem, deficiências de aprendizagem, dificuldades de alfabetização. Do que eu estou falando? Das dificuldades de aprendizagem. Então, quando o aluno tem dificuldades de aprendizagem, eu tenho que verificar qual é a barreira que não deixa com que ele aprenda e não rotular o aluno falando que ele é portador de dificuldade apenas. E fica nisso, né? Então, a alternativa correta, letra B de bola. 218. É necessário distinguir as dificuldades de aprendizagem das dificuldades no processo de escolarização. Certo? Então, aqui, vamos lá. Vamos ler primeiro, né? 1. Dificuldades de aprendizagem. As primeiras, que é a dificuldade de aprendizagem, referem-se a impasses temporários, passíveis de superação por meio de estratégias pedagógicas adequadas. Isso seria as dificuldades de aprendizagem. E as dificuldades no processo de escolarização? Já as dificuldades de escolarização envolvem processos estruturais, como baixa qualidade do ensino, ausência de políticas públicas efetivas, exclusão social, racismo, capacitismo, preconceito linguístico, desigualdade de acesso a bens culturais. Esses fatores não afetam apenas o desempenho, mas a própria possibilidade de permanência na escola com dignidade. Também é uma verdade aí. Então, as duas estão corretas. Uma falando da dificuldade de aprendizagem e a outra da dificuldade no processo de escolarização. A alternativa correta, C. As duas estão corretas. 219. É necessário desenvolver práticas pedagógicas mais inclusivas, investigativas, significativas, olha as palavras-chave, que reconheçam a diversidade como um valor e não como um obstáculo. Isso inclui o uso de trabalho por... já está na cara a resposta. Trabalho por projetos, avaliação diagnóstico processual, reforço das relações entre escola e comunidade, apoio psicopedagógico, formação continuada dos docentes. A aprendizagem é um direito e garantir esse direito implica transformar as condições que historicamente excluem certos sujeitos do sucesso escolar. Então, o uso do quê? Metodologias ativas. São palavras-chave, metodologias investigativas, educativas, até as palavras são chaves. Passivas já está eliminada. Mas aqui nós estamos falando de metodologias ativas, tanto é que dá a dica aqui, trabalho por projetos, são metodologias ativas. Já está dando a dica aí, tá? 220. A avaliação constitui uma dimensão essencial do processo educativo e se articula ao ensino e aprendizagem. Longe de ser uma etapa isolada. A avaliação deve acompanhar todo o percurso formativo dos estudantes, oferecendo subsídios para o planejamento docente, para a construção da autonomia dos alunos e para a gestão democrática da escola. Então, articula o quê? De forma indissociável. Aqui está falando o que é indissociável. O ensino e a aprendizagem. Eles caminham juntos. Então, não é algo separado, é algo que caminha junto. Por isso, a alternativa correta, letra B. Indissociável significa que não se separam, caminham juntos. A pegadinha está falando que se separa, o dissociável é separa. A C está falando distante e a D está falando passiva. Tudo palavras negativas. Negativo, negativo e negativo. Certo? Próxima questão, 221. A avaliação é vista como que tem que ser a avaliação? A avaliação deve ser comprometida com essa lógica. Se, ao contrário, for tratada como instrumento de controle ou exclusão, isso que é negativo, ela se converte em mecanismo reprodutor de desigualdades. Então, assim,
Se for ao contrário disso, do que a gente vai completar ali, ela se torna coisa negativa, tá? Então, aqui, ó, para completar corretamente essa lógica aqui, ó, como que a avaliação deve ser vista? Como processo que dinâmico e contínuo. Dinâmico e contínuo, tá? Professora B, não tem palavras positivas? Tem. Interativo e crítico também são palavras positivas. Mas as palavras que completam corretamente, como processo dinâmico e contínuo, principalmente a palavra contínuo tem a ver com avaliação, tá? As outras teriam palavras negativas? Sim, ó. Processo ativo, legal. Descontínuo tá errado. Aqui poderia ser? Poderia. E aqui eliminaria, tá? Mas entre processo interativo e crítico, sobre avaliação, aqui interativo seria ensino-aprendizagem, algo interativo, que os alunos participem. E aqui, quando fala dinâmico e contínuo, a avaliação deve ser contínua, é sobre avaliação, ok? A alternativa correta, letra C. 222. Do ponto de vista normativo, a LDB orienta que a avaliação do rendimento escolar deve ser, isso está na LDB, prevalecendo os aspectos qualitativos de qualidade sobre quantidade e aos resultados ao longo do período sobre as provas finais. Aqui, na própria LDB fala contínua e cumulativa. Peraí, gente, já ia pintar errado. Contínua e cumulativa, isso tem que ser avaliação. Veja, na anterior, aqui a palavra contínua. E aqui outra questão que sai da LDB também é contínua, tá? Porque as outras todas eu elimino logo de cara por conta das palavras negativas. Processual tá certo, mas autoritária tá errado. Provas e notas, eles não querem uma avaliação que só baseie em provas e notas, e sim no processo. Seletiva e classificatória, palavras negativas sobre avaliação. A alternativa correta, com certeza, a letra A. É o que está na LDB. 223. É fundamental distinguir entre... essa é legal, gente. Sobre os 3 tipos de avaliação. A avaliação da aprendizagem é aquela aluno-professor, que acontece na escola. Aluno-professor, professor que monta. Avaliação institucional significa avaliação da escola, que todos participam falando das melhorias da escola. E avaliação em larga escala, também conhecida como avaliação de sistema, avaliação de rede, é aquela que já vem pronta para ser aplicada no aluno na escola, tá? Então aqui é só para colocar associar. Então vamos lá. Ocorre no cotidiano escolar. Olha lá. Tem foco no desenvolvimento do aluno na realização pelo professor. Essa daqui é avaliação da aprendizagem. Vou colocar com outras cores, tá? Peraí, deixa eu mudar aqui. Para ficar... Só para fazer a associação legalzinha. Vou pegar várias outras cores, ó. Avaliação da aprendizagem é a que ocorre no cotidiano escolar, o foco no aluno, realizada pelo professor. Essa é a avaliação da aprendizagem. Vamos lá. Avaliação institucional. Aqui, tá na ordem já. Avalia o funcionamento da escola como organização, envolve aspectos pedagógicos, administrativos, comunitários. É a avaliação da escola, ó. Tá vendo? Aqui na avaliação da aprendizagem, quais as palavras-chave? Aluno, professor. Avaliação institucional, funcionamento da escola. E a última, avaliação em larga escala, que é aquela externa, planejada em âmbito nacional, estadual, como instrumentos padronizados e finalidade estética. Apesar das palavras negativas padronizado, né? Eles não querem que seja padronizado sala de aula, mas as avaliações, né, que vêm já prontas, elas são padronizadas, porque é a nível nacional, estadual, tá? A alternativa correta aí,
Tá na ordem 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, alternativa correta, letra B. Está na ordem 1, 2 e 3, tá? Ok? Vamos lá. Questão 224. As práticas de avaliação escolar devem refletir o compromisso da escola com o direito à aprendizagem de todos os estudantes, respeitando os diferentes ritmos, estilos cognitivos e formas de expressão. Para isso, é preciso romper com que reduzem, romper com o quê? Romper com que reduzem a avaliação a provas escritas, notas e exames. Romper. Em uma concepção formativa, a avaliação é compreendida como processo contínuo, sistemático, integrado ao ensino e orientado ao avanço dos sujeitos. Vejam, romper aqui é algo positivo e romper com algo negativo. O que nós temos que romper? Com as práticas, o que, gente? Tradicionais. Tá vendo aqui, ó? Para isso, é preciso romper com práticas tradicionais, que reduzem a avaliação a provas escritas. Tem que prestar muita atenção no contexto. Aí já aqui, se a pergunta fosse sobre isso, seria construtivistas, humanizadas, enfim, tá? As outras são pegadinhas aí, tá? Vamos lá. 225. A é o ponto de partida. Já está dando uma dica aqui. Qual é o tipo de avaliação que é o ponto de partida? Identifica o que os alunos já sabem, suas dificuldades, potencialidades, hipóteses iniciais, permitindo ao professor planejar intervenções adequadas. Não se trata de atribuir conceitos ou definir resultados, mas de conhecer o ponto de partida da turma e de cada estudante. Já a avaliação processual acompanha a trajetória ao longo do tempo, por meio de registros, observações devolutivas e replanejamento. Aqui nós estamos procurando qual delas é o ponto de partida. A avaliação somativa. A somativa é no final. Não é que é palavra negativa, é que a somativa é no final, a formativa é durante o processo e a diagnóstica é a inicial. Ponto de partida é a diagnóstica. Sempre eu faço uma avaliação diagnóstica para ver o ponto de partida, onde eu tenho que começar com meus alunos, tá? E a seletiva seria a negativa, a que eu já teria que eliminar, tá? As outras estão certas? Sim, não só para completar o que está falando. Mas a somativa é no final, a formativa é durante o processo, né? E a diagnóstica no começo, tá? Vamos lá. Vamos fazer até 250, tá? 226. Eu iria fazer até 225, mas como nós não tivemos aula, né, devido aos probleminhas de saúde aí que eu tive que ficar repousando a voz, por causa do problema do esôfago, né? Então, nós vamos dar uma adiantada aqui. A da avaliação é justamente permitir ajustes no ensino. Ajustes, a palavra-chave aqui é ajustes. Ajustes. Que tipo de avaliação que faz ajustes? Orientar as aprendizagens futuras e identificar obstáculos que devem ser superados. A prática avaliativa eficaz não busca punição nem hierarquização entre os alunos, mas apoio pedagógico para todos progredirem. Nesse sentido, a avaliação deve ser transparente, com critérios claros, objetivos explicitados e retorno qualitativo às crianças e suas famílias. Em contextos inclusivos, é essencial que a avaliação considere as necessidades específicas de cada estudante, incluindo aqueles com deficiência, transtornos de aprendizagem ou que apresentam defasagens escolares.
A avaliação deve ser acessível e adaptada, respeitando o direito à equidade, sem rebaixar os objetivos, mas ajustando os meios e os tempos. Que tipo de avaliação que faz esse ajuste ou reajuste, ajustando? É a reguladora, é a mediadora, é a diagnóstica, mediadora ou classificatória que faz esse ajuste aí, gente? Avaliação reguladora. Reguladora. Professora, a palavra diagnóstica tá certa? Sim, é o ponto de partida. Avaliação mediadora é importante também? Sim. Professor mediando o ensino-aprendizagem. E a classificatória? De jeito nenhum. Não poderia colocar essa de forma nenhuma, tá? Vamos lá. Lembrando, tem vários tipos de avaliação, mas positivos e negativos, ok? 227. A, que tipo de avaliação? Vai além da aferição de resultados. Ela forma sujeitos críticos, capazes de refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Só um minutinho, deixa eu ver um negócio aqui. Só um minutinho, gente. Ah, tá aqui. Ok. Desculpa. A vai além da aferição de resultados, ela forma sujeitos críticos capazes de refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Incentivar a autoavaliação e a metacognição. Significa ajudar os alunos a perceberem como aprendem, quais estratégias utilizam, onde estão suas dificuldades e como podem superá-las. Tem uma palavra-chave positiva aqui. Positiva não, para associar. Autoavaliação. Refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Os alunos perceberem como aprendem. Qual é esse tipo de avaliação? Quais estratégias utilizam, onde estão suas dificuldades, como podem superá-las. Trata-se de um trabalho de consciência formativa que fortalece a autonomia intelectual e o protagonismo estudantil. Do que eu estou falando? Avaliação emancipadora, tá? O aluno se autoavalia, é essa. Professora, as outras palavras são positivas? Sim. Diagnóstica e reguladora são. Uma palavra para associar reguladora, ajustes. Uma palavra para associar diagnóstica, ponto de partida. Porque são vários tipos de avaliação que podem ser feitas. Agora, essa daqui não existe, é pegadinha, e se existisse seria negativa, tá? 228. A organização, planejamento e gestão da educação são que tipo de dimensões? A organização, planejamento e a gestão da educação. Que tipo de dimensões são? Que estruturam a ação pedagógica nas instituições de ensino e nas redes escolares. Elas não se referem apenas à administração técnica de recursos ou de rotinas escolares, mas à definição de finalidades educacionais. A é outra lacuna para preencher, de objetivos e a promoção de processos democráticos e participativos. Tais dimensões envolvem decisões pedagógicas, curriculares, financeiras, institucionais, que impactam diretamente o direito à educação e a qualidade do ensino ofertado. Então, para completar palavras positivas que completam essas duas lacunas, que tipo de dimensões? A. Dimensões interdependentes. E depois aqui, construção coletiva. B. Dimensões dependentes. Construção participativa. C. Dimensões interdisciplinares. Construção individual. D. Dimensões intelectuais. Construção coletiva. Vamos lá, vamos por eliminação, quem tiver na dúvida.
Olha lá. Dimensões dependentes, não. Construção individual, não. E dimensões intelectuais, não. Porque, na verdade, gente, tem vários tipos de dimensões que o aluno vai se desenvolver, tá? E aqui é para completar a lacuna. A organização, planejamento, eles são interdisciplinares. Aqui, interdisciplinar significa as disciplinas, português, matemática, história e geografia. A organização, planejamento e gestão da escola são disciplinas? Não, então não pode ser a C. Tá? E aqui já estaria errado de qualquer jeito. As palavras participativa, legal, coletiva, legal, mas se a primeira parte já está errada, essas daqui também estão, certo? A alternativa correta aí, dimensões interdependentes, organização, planejamento e gestão. E aqui, construção coletiva, tá? A alternativa correta, com certeza, a letra A. 229. A partir da Constituição Federal e da LDB, a educação pública brasileira passou a ser organizada sobre os princípios da gestão, tá na cara a resposta, do planejamento sistêmico, da descentralização e da articulação entre entes federativos. A. Burocrática. B. Democrática. C. Autogestão descentralizada. Olha a dica aqui. Aqui já está falando, gente, descentralização. Então não pode ser centralizado. Autogestão é a diretora teria uma autogestão, mas ela não pode, porque a lei pede uma gestão que democrática, tá? Então, burocrática, autogestão centralizada seriam palavras totalmente negativas. Aqui seriam palavras totalmente negativas, ok? Ó. Negativa. Oh, meu Deus do céu, hein, gente? Tomar hoje. Negativa. Aqui seria negativa. Eu sou insistente. Negativa, negativa. E aqui seria a positiva. Ok? 230. O artigo 206 da Constituição estabelece a gestão democrática como um dos pilares da educação nacional. E a LDB reforça, em seu artigo 14, que os sistemas de ensino devem assegurar mecanismos de participação da comunidade, o quê? Tanto na Constituição quanto na LDB, fala referente à gestão democrática. Comunidade escolar e local, tá? Aqui são pegadinhas, ó. Não é municipal, estadual, não é federal, não é distrital, tá vendo? Comunidade escolar e local. Alternativa correta, D de dado. Questão 231. A organização da educação ocorre em diferentes níveis: federal, estadual, distrital e municipal. Cada ente federativo tem responsabilidade específica quanto ao financiamento, normatização e oferta da educação, conforme entre os sistemas. O que a lei determina que eles têm que trabalhar em regime de colaboração. Não teria outra alternativa correta aí jamais. Os estados, a União, o Distrito Federal, todos têm que trabalhar em regime de colaboração, ok? As outras são pegadinhas aí. 232. A organização da educação é orientada por instrumentos como o Plano Nacional de Educação, PNE, os planos estaduais e municipais, ou seja, tanto a nível nacional, estadual, municipal, todos têm os seus planos se baseando no nacional. E os fóruns de gestão educacional que visam a coerência entre políticas públicas e necessidades locais.
A gestão da escola, por sua vez, deve estar centrada em práticas coletivas, éticas e pedagógicas. Isso significa superar o modelo burocrático administrativo, superar, que isola decisões na figura do gestor e adota processos colaborativos com participação efetiva, tá? Então, deve isolar o que é errado e adotar processos colaborativos com a participação de todos, tá? Então, quando fala participação efetiva, de quem é essa participação quando nós falamos de gestão democrática, tá? Vamos lá. Letra A, professores, funcionários, estudantes e famílias. B, sociedades comerciais, empresariais e educacionais. C, secretarias, diretorias, fóruns e conselhos. D, diretores, coordenadores, funcionários e professores. A alternativa correta, essa participação de todos, letra A. Estamos falando de gestão democrática na escola, participação de todos, né? Aqui, ó, tá? Práticas coletivas, ok? Uma gestão, processos colaborativos, enfim, a alternativa correta, letra A. Com certeza, 233. A é uma organização educativa complexa. O que é uma organização educativa complexa? Já está dando a dica, né, gente? Que demanda planejamento contínuo, gestão de recursos humanos, materiais, formação docente, articulação comunitária e avaliação. De quem que eu estou falando? Claro que é da escola. Organização educativa, escola. As outras são pegadinhas. 234. Atuação do gestor escolar deve ser orientada por um construído coletivamente. O que é construído coletivamente? Reflita os valores democráticos, a inclusão e o compromisso com a aprendizagem de todos. A gestão não se resume a cargos, mas representa uma função política de mediação entre as finalidades da educação e sua concretização no cotidiano escolar. Do que eu estou falando que faz parte de uma gestão democrática? Inclusive, é um exemplo de gestão democrática. Estou falando de projeto de vida, de planejamento rígido, de plano de aula flexível, do projeto político-pedagógico. Claro que eu estou falando do PPP da escola, que vai atuar na gestão da escola, vai ser construído coletivamente e vai ajudar em todos os sentidos. É o PPP da escola, com certeza. 235. O planejamento, que tipo de planejamento? É um instrumento fundamental para a organização das ações pedagógicas e administrativas, tanto no âmbito da escola quanto dos sistemas de ensino. Trata-se de um processo intencional, sistemático, contínuo, que visa prever, organizar, acompanhar, avaliar ações educativas com base em objetivos previamente definidos, em consonância com as demandas sociais e com os princípios legais. Que instrumento é esse fundamental para as ações pedagógicas? Que tipo de planejamento? Planejamento mensal que o professor faz? Planejamento semanal que o professor faz? Planejamento oficial, pegadinhas? Ou planejamento educacional? A alternativa correta, o planejamento educacional da escola. Não está falando daquele planejamento do professor, nesse caso aqui. Está falando do planejamento da escola, ok? 236. Existem diferentes níveis de planejamento. Só um minutinho. Questão 236. Vamos lá? 236. O planejamento sistêmico de organização, tá, gente?
que se refere às políticas públicas educacionais em nível nacional, estadual e municipal, incluindo planos decenais de 10 em 10 anos, políticas de financiamento, expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino. Aqui a pergunta é níveis de planejamento. O planejamento sistêmico é um tipo de planejamento? Sim. O planejamento institucional, realizado pelas escolas e redes com base em projetos político-pedagógicos, regimentos e planos de gestão, é outro tipo de planejamento? Sim. O planejamento pedagógico é o do professor, desenvolvido por professores e coordenadores que organizam o currículo, os conteúdos, as metodologias, os instrumentos de avaliação e os projetos de intervenção pedagógica. Todos eles são tipos de planejamento. O sistêmico é a nível maior, entre as secretarias, entre a MEC, entre tudo, né? O institucional é o da escola e o pedagógico é o do professor. Existem todos esses tipos de planejamento? Sim. Então, a alternativa correta, letra C, 1, 2 e 3. Todos são planejamentos. 237. O é o principal instrumento do planejamento escolar. Conforme preconizado pela LDB, ele deve ser elaborado com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, refletindo seus valores, metas e estratégias para garantir o direito de aprendizagem. Do que eu estou falando? Eu estou falando... Peraí, gente. Eu estou falando do projeto político-pedagógico, do planejamento escolar, do currículo escolar ou do plano de aula. Principal instrumento, principal instrumento do planejamento escolar. O principal instrumento é o PPP. Aqui é pegadinha, porque aqui já tem planejamento escolar, tá vendo? E acima de tudo, gente, o principal, acima de tudo, é o PPP da escola. Refletindo a identidade da escola. Alternativa correta, letra A, com certeza. 238, olha lá. O PPP deve ser flexível, contextualizado, e voltado articulando dimensões administrativas, pedagógicas e comunitárias. O PPP é voltado à modernização, transformação, construção, transformação. Então, assim, mas nós temos que ver o que vem depois. A palavra transformação e construção é positivas, modernização já estaria errado, tá? Então, aqui eu já eliminaria logo de cara a letra A, modernização não, tá? Ficaria transformação, construção, transformação. Aí nós vamos ver o outro lado. Transformação da realidade escolar, construção da realidade social ou transformação da realidade salarial. Salarial já excluiria. Ou é transformação da realidade escolar ou construção da realidade social. As duas são palavras positivas. Mas nós estamos falando da escola e não de uma sociedade inteira. Então, aqui a alternativa correta seria B de bola, realidade escolar. Voltada à transformação da realidade escolar, porque o PPP é feito na escola e não na sociedade como um todo, tá? Letra B de bola, com certeza, alternativa correta. 239. Algo aqui para completar, né? Aqui para completar, não é antecipar rigidamente o que será feito, mas organizar o trabalho com base na reflexão crítica. Qual deles é de organizar o trabalho aí? Na escuta dos sujeitos envolvidos, na abertura para o replanejamento contínuo, já tá dando a dica. Já vai! Só um minutinho, gente.
Então aí, gente, já tá dando a dica, né? Um bom planejamento orienta a prática, mas também é alimentado por ela. Não deveria nem ter aqui falando, dando a dica, né? Mas tudo bem. A alternativa correta é planejar. Todas as palavras são positivas: educar, cuidar, estudar, mas aqui está falando sobre o quê? Planejar, ok? Se planejar, com certeza. 240. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A gestão democrática é um dos pilares centrais da organização educacional, comprometida com, estou falando sobre gestão democrática. Comprometida com o quê? A gestão democrática. Mais do que um conjunto de técnicas ou procedimentos administrativos, ela se traduz em valores, atitudes e práticas que buscam garantir a participação efetiva da comunidade escolar nas decisões relativas ao projeto educativo da escola. Então aqui, ó, comprometida com o quê? Comprometida com a igualdade, a construção e a qualidade ideal da educação. B, comprometida com a equidade, a inclusão e a qualidade social da educação. C, comprometida com a desigualdade, a exclusão e a qualidade total da educação. D, comprometida com a moralidade, a inclusão e a qualidade emocional da educação. O que nós poderíamos já eliminar logo de cara? Na D, moralidade e qualidade emocional. Já estaria descartada a D. A C, desigualdade, exclusão, qualidade total. Ficaria entre A e B, ok? A diferença aqui, ó, é que na A fala sobre qualidade ideal e é qualidade social. Alternativa correta aqui, letra B de bola, com certeza, ó. Comprometida com a equidade, a inclusão e a qualidade social. Letra B de bola. 240, B de bola. Vamos lá. 241. Só um minutinho. Vamos a 241. Só um minutinho, gente. Vamos lá, questão 241. Atuação dos conselhos escolares. Então, estou falando de conselhos escolares. Por exemplo, é fundamental para a gestão dos recursos públicos, o acompanhamento das políticas educacionais e o fortalecimento da participação cidadã na escola. A gestão da escola deve articular as dimensões. Que dimensões são essas que entram nas decisões no conselho escolar, que todos participam? Quais seriam essas dimensões? Promovendo o uso eficiente dos recursos, valorização profissional dos educadores, acompanhamento dos indicadores de qualidade, criação de condições adequadas para o trabalho docente. Ou seja, quais são as dimensões que entram nos conselhos escolares? Tá? A, educativa, política e estrutural. B, pedagógica, administrativa e financeira. Essa é a alternativa correta, B de bola. C, pedagógica, financeira e higiene. Ética, política e estética. Embora sejam palavras-chave positivas, não são as dimensões do conselho escolar. As dimensões do conselho escolar é B de bola, pedagógica, administrativa e financeira. Essas três que são discutidas nas reuniões do conselho. Aqui a A poderia tirar principalmente a palavra estrutural, a C, higiene,
E a D são os princípios da educação, ético, político e estético, tá? Mas B de bola se refere às dimensões do conselho. B de bola, com certeza. 242, vamos lá. O pedagogo é um profissional essencial em diversos espaços escolares, não só na escola. Nós falamos sobre isso na parte de formação específica, tá? Que o pedagogo ele atua em vários ambientes. Além do ambiente escolar, tradicionalmente associado a essa profissão, sua atuação revela-se crucial. Hospitais, empresas, ONGs, entidades assistenciais, entre outros. Ou seja, o pedagogo atua em vários setores, não só a educação, proporcionando uma valiosa contribuição em cada um desses contextos. Dessa forma, em relação à pedagogia empresarial, é correto afirmar que a pergunta é sobre pedagogia empresarial. Porque o pedagogo também trabalha em empresas, né? Vamos lá. A. Tem o objetivo de coordenar a atualização em serviço dos profissionais da empresa. B. São necessários os conhecimentos técnicos para que se possa ensinar o funcionário a trabalhar com o trabalho com desempenho, realizar o trabalho com desempenho. D. C. Deve oportunizar programas de entretenimento para os colaboradores para que fiquem satisfeitos no trabalho, melhorando seu desempenho e aumentando o lucro da empresa. Esse é o foco. D. As funções e atribuições do pedagogo na empresa estão relacionadas ao campo burocrático e administrativo. E. Busca otimizar o ambiente de trabalho ao identificar necessidades, desenvolver programas de treinamento, implementar estratégias educacionais para impulsionar o crescimento profissional, contribuindo assim para o alcance dos objetivos organizacionais. Essa é a alternativa correta sobre a atuação do pedagogo trabalhando em empresas, tá? A função do pedagogo em empresa não é a coordenação do serviço dos funcionários, nem de repassar conhecimentos técnicos, nem de entretenimento e nem burocrático administrativo. Então, ó, vou grifar aqui para vocês que a função do pedagogo não é coordenar, atualizar serviços dos funcionários, não é conhecimento técnico, não é programas de entretenimento, não é campo burocrático administrativo, tá? A função do pedagogo na empresa é letra E. 243, nós vamos até 250 neste vídeo. E daí na aula ao vivo, nós faremos a partir da questão 251. Vamos lá. O processo ensino-aprendizagem tem lugar na educação. Para compreendê-lo, necessitamos dos princípios, noções e conceitos que as pesquisas psicológicas trazem acerca do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Sobre a contribuição da psicologia na educação, assinale a afirmativa correta. Então, assim, o que a psicologia ajuda na educação, ok? Vamos lá. A. Traduz-se nos saberes que permitem a compreensão do aluno e do processo ensino-aprendizagem. E mais, do seu papel mediador nesse contexto de aprendizado. Palavras positivas, né? Mas nós temos que encontrar palavras negativas para eliminar as outras, se for essa. Vamos ver. B. O professor identifica quais habilidades a criança será ou não capaz de aprender durante sua trajetória escolar, considerando que cada criança possui um perfil diferenciado de cognição. Aqui nós eliminamos será ou não capaz, porque é falado que toda criança tem capacidade. C. Se faz presente no cotidiano escolar
quando a criança apresenta um comportamento diferenciado da turma, sendo agressiva com colegas e professores, recusando-se a aprender ou fazer tarefas. D. É fundamental que os professores conheçam as famílias dos alunos, identificando por que as crianças não aprendem em determinados contextos, visto que a criança somente aprende se a família tiver condições de ajudá-la e orientá-la em casa. Então, aqui nós já vimos que a alternativa correta realmente é a letra A. Letra A. Questão 244. Acerca das diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro. Assinale a opção correta. Então, assim, são vários pedagogos, né? Pensamentos pedagógicos de vários autores, mas qual alternativa bate, né? Está correta. Vamos lá? Vamos lá. Letra A. Darcy Ribeiro propôs a criação de turnos menores para agilizar a educação da população mais carente. Opa, deixa eu colocar com outra cor. Não. Não foi isso. B. A pedagogia de Paulo Freire consubstancia a educação emancipadora. Essa é do Paulo Freire, bateu, uma educação emancipadora. C. Anísio Teixeira apoiou o projeto da Constituição Federal de regular e limitar a difusão das concepções pedagógicas nas escolas. Já temos algo negativo aqui, né, de falar que ele apoiou o projeto. Na verdade, não é um projeto, é uma lei. Constituição Federal é uma lei, não é um projeto. Já começa por aqui. E limitar, a palavra limitar é negativa. D. No Estado Novo, a educação popular teve sua maior ênfase. Não foi no Estado Novo. E E. A escola clássica tradicional prevê a independência e criatividade do professor. A independência e criatividade do professor não veio na tradicional, ok? Então, a alternativa correta, letra B, de bola, com certeza. 245, lembrando que nós vamos neste vídeo até 250. A história da educação é marcada por uma transformação contínua, influenciada por pensadores que moldaram nossa compreensão do ensino-aprendizagem. Com relação à história nesse campo, é correto afirmar que... Vamos lá? Nós estamos falando de... Sempre tem que colocar aqui do que nós estamos falando. Fala dos pensadores. Nós estamos falando da história da educação, dos pensadores, para compreender o quê? O ensino-aprendizagem. Ok? Vamos lá. Só o que vocês viram, né? O que vocês não viram, não entra. Mas vamos lá. A. Do que nós falamos, né? De qual autor nós falamos, tem que ver isso também. A. Pestalozzi propôs um sistema universal de educação, defendendo que ele deveria ser acessível a todos e funcionar de modo gradual e sistemático. B. Para Comênios, a educação deveria estar alinhada ao desenvolvimento natural das crianças, valorizando a descoberta pessoal contra o excesso de socialização. Heber desenvolveu uma abordagem educacional centrada na atenção às necessidades e capacidades individuais das crianças. D. Para Dewey, a escola deveria replicar a estrutura e a dinâmica da sociedade, preparando os alunos para a vida democrática. E Russell desenvolveu um modelo de passo a passo para o ensino, entendido como meio de transformar o caráter moral dos alunos. Vamos lá. Pestalozzi, Comênios, Heber, Dewey, Russell. Qual deles nós estudamos dentro da história da educação? Nós não falamos de todos, nós só falamos do Dewey. Certo?
É para confundir a cabeça de vocês. A história da educação só teve esse daqui que nós falamos, ok? Então, foquem nos que nós falamos. Os outros foram importantes? Foram, mas nós nem estudamos outros. Falamos desse daí, tá? Vamos lá. 246. Educação, sistemas, políticas e processos educativos têm se tornado questões centrais nas sociedades contemporâneas. A discussão implica uma reflexão sobre o próprio conceito de educação. Na verdade, os debates contemporâneos neste âmbito podem já ser desvendados na tradição clássica. Nem todos os clássicos da sociologia deram particular relevo às questões relacionadas com a educação, ou seja, nem todos focaram na educação. Há 3 nomes incontornáveis neste domínio: Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Embora Max Weber não tenha debruçado explicitamente sobre sistemas educativos, apenas ter abordado a questão de modo ocasional, integrando uma teoria geral, Durkheim produziu uma série de documentos seminais da sociologia da educação. Ao longo de uma carreira acadêmica com mais de 3 décadas, muitos foram os textos, cursos e comunicações que gerou, alcançando reconhecimento não só como sociólogo, mas também como ideólogo da pedagogia. Isso é verdade. Aqui é uma afirmação, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Sobre as ideias de Durkheim. Sociologia da educação. Sociologia. Infere-se que... Vamos lá. A sociedade é um todo organizado com base em suas funções. O método proposto por ele, o funcionalismo, visa entender as funções de cada indivíduo na sociedade a fim de compreendê-la como um todo. Pode ser essa? Pode, mas vamos ver as outras. B. O objeto da sociedade é uma realidade infinita e para analisá-la é preciso construir tipos ideais que não existem de fato, mas que norteiam a análise. Busca a compreensão do sentido nas chamadas ações sociais para encontrar nexos causais que as determinam. Tipos ideais que não existem de fato. Já está eliminado. C. A sociedade deve ser compreendida como um todo complexo de várias ações sociais diferentes. Cada indivíduo agiria de forma diferente. E para saber como essas ações ordenam-se, seria necessário estabelecer um parâmetro. Os parâmetros seriam os tipos ideais. Aqui também está tipos ideais. E aqui, gente, peraí, deixa eu apagar aqui. O que teria de errado? Tipos ideais, nós estamos falando de sociologia, sociedade. Oh, meu Deus. Tipos ideais. E aqui, cada indivíduo agiria de forma diferente na sociedade. Ou seja, já pensou cada indivíduo fazendo o que quer? Numa sociedade, nem tudo que você quer você pode fazer. D. O materialismo histórico dialético compreende que a história da humanidade é baseada numa relação dialética entre classes sociais. No caso do capitalismo, a divisão dá-se entre a burguesia e o proletariado. A produção material, resultado do trabalho, é o principal elemento da sociedade. Então, a produção material, principal elemento da sociedade. Como se a sociedade só vivesse de trabalho, tá? A alternativa correta aí, letra A. Letra A. Sociedade é um todo organizado com base em suas funções.
é um método proposto por ele. O funcionalismo, a função da sociedade, compreender a existência de cada um, né? A importância do indivíduo na sociedade para transformá-la, enfim. A alternativa correta, letra A. 247. O processo de ensino-aprendizagem é definido como um sistema de troca de informações entre docentes e alunos, que deve ser pautado na objetividade daquilo que há necessidade que o aluno aprenda. Nesse sentido, o objetivo do processo de ensino-aprendizagem. Então, qual é o objetivo do processo de ensino-aprendizagem? A. Formação integral do aluno, já temos a alternativa correta. O objetivo do ensino-aprendizagem é na formação integral, tá? Isso está nas leis, estão nos autores, estão em tudo. Formação integral do aluno. B. Não é nas escolhas dos melhores livros didáticos, não é na seleção de professores, não é na construção de uma escola com algumas vagas para a educação inclusiva e não é na contratação de psicólogos para atuar em tempo integral na escola, tá? Então, essas daí são pegadinhas. Olha lá. Tá vendo? A alternativa correta, com certeza, letra A. 248. Do ponto de vista sociológico, a educação, seja ela informal ou formal, difusa ou sistemática, exerce um papel de grande relevância. Porque a educação, não importa se é dentro da escola ou fora dela, por que ela exerce uma grande função? A. O que o indivíduo faz na sociedade em nada interfere em seu funcionamento, mas o que acontece na sociedade altera totalmente o desenvolvimento e a aprendizagem. Vamos eliminando? Em nada interfere. B. O que ocorre nos espaços sociais pouco interfere no desenvolvimento humano, porém o que o sujeito faz no público ou no privado modifica completamente a conjuntura social. C. O que integra o indivíduo na sociedade, nos grupos sociais, palavras-chave, grupos sociais, em que vive, é o patrimônio cultural que ele recebe pela educação, certo? E a D. O que torna o indivíduo útil à sociedade é a sua escolarização concluída com sucesso. Como se ele não estudasse, ele não faz parte da sociedade. A alternativa correta, letra C, com certeza. Letra C, com certeza. Nem dúvidas. 249. Um ambiente escolar que funciona... Peraí, gente. Um ambiente escolar que funciona bem desempenha um papel fundamental no desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos alunos, bem como no apoio às famílias. Quando uma escola oferece um ambiente seguro, acolhedor e inclusivo, olha as palavras-chave, os alunos se sentem mais motivados a aprender, desenvolvem relacionamentos positivos com os colegas e professores e têm maior probabilidade de alcançar sucesso acadêmico. O ambiente escolar que funciona bem não só beneficia diretamente os alunos, mas também fortalece a comunidade escolar como um todo, criando um ambiente propício para o crescimento e o bem-estar de todos os indivíduos. A pergunta é: qual é o papel da liderança na gestão escolar? Qual é o papel do gestor escolar? Qual é o papel dele? Tá? É nesse sentido. Vamos lá. A. Direcionar todas as atividades dos colaboradores, ignorando suas opiniões e habilidades individuais. Ignorando. B. Direcionar os colaboradores sem considerar suas habilidades individuais, criando um ambiente de trabalho desmotivador e inflexível.
C. Motivar e inspirar os colaboradores, além de estar disponível para ajudá-los em momentos diversos. Essa é a resposta certa. D. Concentrar-se exclusivamente em números e tecnologias, negligenciando o bem-estar e o desenvolvimento da equipe. Dúvidas? Não pode ter dúvidas nessa, tá na cara aí por que foram as alternativas eliminadas. A alternativa correta aí, letra C. Com certeza, C. Está certinho com o gabarito também, que eu já conferi, tá, gente? Fiquem tranquilos. Houve um erro aí no vídeo, que eu vou gravar novamente, porque não é o gabarito da apostila que estava incorreto, não, tá bom? Vamos lá. 250 para este vídeo, nós finalizamos aqui. E daí, a partir do 251, nós teremos aula ao vivo no período noturno. No que se refere às concepções de currículo, das teorias crítica e pós-crítica, assinale a opção correta. Nós temos vamos relembrar o conteúdo? Nós temos 3 tipos de teorias curriculares. Teorias tradicionais, teorias críticas, teorias pós-críticas, ok? Vamos lá. O modelo de currículo na teoria crítica está centrado em questões técnicas e é baseado em uma perspectiva fabril de monitoramento e controle no processo educacional. Não é a crítica, essa daqui seria a tradicional. Tá errado. B. Em ambas as teorias, crítica e pós-crítica, o professor é transmissor e reprodutor dos conhecimentos vigentes socialmente construídos. Também não. Deixa eu ir colocando o que está errado. O primeiro está focado... não é a teoria crítica, que são técnica e fábrica. Aqui é teoria tradicional. Na B, que o professor é transmissor e reprodutor, é no tradicional, não é na crítica nem pós-crítica. Na teoria pós-crítica, o currículo deve ser visto como uma forma de aprofundamento e ampliação que abarca saberes, poderes e identidades. Até aqui tá certo. D. A teoria crítica, diferentemente da pós-crítica, enfatiza o currículo questões de desigualdade social e de gênero. Na crítica, o foco não é esse. E a teoria pós-crítica supera a teoria crítica na medida em que dá ênfase a conceitos ideológicos. Ideológicos é na crítica e não na pós-crítica, ao contrário, tá? Então, aqui, a alternativa correta, gente, é a letra C, tá? Letra C. Letra C, ok? Aí vocês veem pelas palavras-chave positivas, né? Cheirosas. As incorretas sempre vai ter alguma coisa que não bate, ok? Letra C. Aí. Nós finalizamos esse vídeo. A partir da 251, nós faremos ao vivo com vocês, ok? Lembrando que a apostila de treino são 350 questões. Nós já fizemos 250, faltando 100 até sexta-feira que nós faremos, ok? Porque a prova será no dia 26, domingo próximo. Um abraço, até mais.